Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Na aula anterior, você aprendeu permutação simples. Dica do professor Braguinha, que vimos na última aula. Fatorial de um número natural. Fatorial de um número natural é o produto deste número por todos seus antecessores não nulos. Lembrando, então, que os números naturais não nulos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se alguém lhe perguntar 7 fatorial, então você vai pensar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, ou seja, os números anteriores a eles, não nulos, sem o zero. Multiplicando, nós vamos descobrir então 5.040. Se alguém lhe pergunta 10 fatorial, então nós vamos começar com 10 e vamos multiplicar pelos seus antecessores, ok? Que vai dar um total de 3.628.800. Se alguém lhe perguntar 10 fatorial sobre 7 fatorial, quanto é? O que você vai fazer? Ah, professor, é simples. Eu vou pegar esse valor e vou dividir por esse. Perfeito. Só que você teve de fazer tudo isso daqui para encontrar os 720. Existe uma maneira mais simples. Vamos pensar. 10 fatorial sobre 7 fatorial. Nós vamos começar pelo maior dos dois até chegar no menor. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Eu posso parar aqui, porque aqui teria 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, aqui não é um 7 normal, é 7 fatorial. E eu posso simplificar 7 fatorial com 7 fatorial. Só vai sobrar o 10, o 9 e o 8. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. Bem mais simples. Não esqueça, em relação a fatorial, que 1 fatorial é igual a 1, 0 fatorial também é igual a 1. Também na aula passada, nós tivemos o problema do colega que lhe entregou 3 chaves para você abrir os 3 cadeados e ter acesso à moto dele. O cadeado do portão do jardim, o da grade e o da corrente na moto. Na aula passada, nós vimos que existe 6 possibilidades das chaves abrir os cadeados, ok? Então, aprendemos que quando nós usamos todas as chaves que ele tinha dado, nós estamos diante de uma permutação. Por quê? Usando todas as chaves e a ordem que eu coloco essas chaves tem importância, senão não abrirão os 3. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Nesse exemplo, nós temos 3 elementos, são 3 chaves. Então, permutação de 3 é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades. Perfeito. Agora nós vamos entender a lógica por trás da fórmula de permutação simples. Vamos pensar. Vou usar 3 chaves. Então, no primeiro cadeado, eu tenho 3 possibilidades. A chave verde, a amarela e a vermelha. Uma delas vai abrir o cadeado. Suponha que a amarela abriu o cadeado. Na hora que abriu, você já deixou no cadeado. Então, no segundo cadeado, você não terá mais 3 possibilidades. Você só terá ou a verde ou a vermelha. Portanto, 2 possibilidades. Uma delas vai abrir o cadeado. Suponha que seja vermelha. Então, no terceiro cadeado, você só terá uma possibilidade, que é a chave verde. Portanto, observe aqui, 3 possibilidades vezes 2 vezes 1. Exatamente o que nós chamamos de permutação de 3. Ok? Nunca esqueça, na permutação simples, nós usamos todos os elementos, ou seja, temos que usar tudo que ele deu, as 3 chaves. A ordem importa, senão não vai abrir. E nesse caso elas são diferentes, porque são elementos distintos, já que se trata de uma permutação simples.
ok? E não permutação com repetição. A lógica do arranjo simples agora, que é a nossa aula de hoje. Imagine que seu colega tivesse lhe dado um chaveiro com 5 chaves para você abrir aqueles 3 cadeados. Neste caso, não estaremos mais diante de uma permutação. Por quê? Porque na permutação eu tenho que usar todos os elementos. E aqui eu não vou usar os 5 elementos que eu tenho, as 5 chaves. Portanto, não será mais permutação. Mas vamos pensar. Para o primeiro cadeado, eu tenho 5 possibilidades. Uma delas vai abrir. No outro cadeado, eu tenho 4 possibilidades. Uma das 4 chaves vai abrir o cadeado. Então, no terceiro cadeado, eu tenho apenas 3 possibilidades. Com certeza, o número máximo, então, será esse. 5 vezes 4 vezes 3. 60 possibilidades. Vamos entender, então, a diferença entre arranjo e permutação. No arranjo, eu não uso todos os elementos para abrir. Eu só vou precisar de 3. Ok? A ordem que eu vou tentando com os 3 importa. Se eu errar aqui a ordem, não vai abrir os cadeados, claro. E eu estou usando elementos distintos. Não estou repetindo, porque nós estamos no arranjo simples, ok? Agora vamos entender como funcionou. Arranjo de 5 elementos tomados de 3 em 3. Ora, nós descobrimos que teremos que fazer 5 vezes 4 vezes 3. O 5 veio daqui, do número de elementos, são 5 elementos. E nós paramos aqui. Por quê? Porque são apenas 3 elementos que eu vou usar. Então, os 3 primeiros, o 5, o 4 e o 3. E aqui eu paro nessa ideia. Ok? No número de elementos vai diminuindo. Não chega até o 1 porque não é uma permutação. Paramos no terceiro fator. Ok? Então, permutação de n elementos tomados P a P. Nós podemos pegar o primeiro elemento, aqui a quantidade de elementos, que é o número de elementos, e vamos diminuindo P fatores, ou seja, aqui me diz quantos fatores eu pego. Se eu pego 2, 3, 4 fatores, ok? Portanto, arranjos simples são agrupamentos dos elementos de um conjunto finito, onde a ordem faz toda a diferença e não há repetição de elementos, porque estamos no arranjo simples. Veja esta aqui, a outra fórmula de arranjo. Arranjo de n elementos tomados P a P. N fatorial sobre n menos P fatorial. No arranjo simples, lembre-se, usa partes dos elementos e a ordem importa. Vamos então entender a diferença entre as duas maneiras de fazer o cálculo do arranjo. Na primeira, exemplo, arranjo de 5 elementos 3 a 3. Pelo que nós aprendemos, o número de elementos, que é o 5, fica em cima, e a diferença entre eles fica embaixo. Ou seja, 5 fatorial sobre 2 fatorial. Aprendemos a simplificar, então vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 parou, simplifica e sobra 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Na outra maneira, 5 elementos tomados 3 a 3. Então, começo com 5 e vou pegar os 3 primeiros fatores, ok? Ou seja, o 5, o 4 e o 3. E aqui eu paro, que vai dar 60. É bom saber as duas maneiras, porque às vezes tem necessidade específica, certo? Primeira questão. Zilcananes esqueceu o segredo do seu cadeado, mas lembrava que os 3 números são diferentes e, lógico, que estão entre 0 e 9. Qual o número de possíveis segredos que Zilca pode tentar? Então, o cadeado dela usa 3 números, ok? Então,
nós temos do 0 até o 9, então nós temos 10 elementos, 10 números para tentar em cada um desses cilindros aqui. Portanto, dos 10, eu tenho que escolher 3. Já sei que os 3 números são diferentes. Beleza. Agora vamos pensar. Não pode ser permutação, porque na permutação eu teria que usar todos os 10. Ok. Nós vamos pegar aqui 2 exemplos. Observe, se eu tentasse com 428 e o número fosse 482, não vai abrir. Portanto, mesmo que eu acerte os números, a ordem importa. Então, a ordem importa e estou usando parte dos números. Portanto, estou diante de um arranjo, que nós podemos calcular daquelas duas maneiras. Arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial sobre 7 fatorial. Podemos simplificar e vamos descobrir 720. A outra maneira, arranjo de 10 elementos 3 a 3, eu começo com o número 10, que é o número de elementos, e pego apenas os 3 primeiros fatores, ou seja, o 10, o 9 e o 8. Total de 720. Ok? Veja que a resposta é a mesma. Segunda questão. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então vamos pensar. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vou pegar 4 algarismos. Portanto, eu tenho um arranjo de 6 elementos, tomando de 4 em 4, ok? Portanto, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, só os 4 primeiros fatores. 360 números eu posso formar. Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar que começam com 3? Ora, se ele vai começar por 3, o 3 está fixo. Portanto, o 3 não vai mais poder se deslocar aqui atrás. Daí, eu terei 1, 2, 3, 4, 5 elementos para pegar 3. Portanto, arranjo de 5 elementos 3 a 3. 5, aí os 3 primeiros, 5, 4, 3, 60 números. Quantos números pares de 4 algarismos distintos podemos formar? Então vamos pensar. Aqui estão os números que eu posso usar, só que ele agora quer que ele seja par. Neste caso, ele termina ou em 2, ou em 4, ou em 6, que são os números pares que eu posso usar. Portanto, eu sei que para este último lugar aqui, só tem 3 possibilidades, ok? Vamos pegar um deles, por exemplo, o 4. Imaginar que aqui está o 4. Se o 4 estiver aqui, eu só vou ter 1, 2, 3, 4, 5 para escolher os outros 3. Portanto, eu tenho 3 possibilidades de escolher o último número, que eu vou multiplicar pelo arranjo aqui da frente dos 3. Arranjo de 5 elementos 3 a 3, que nós já calculamos aqui, é 60. Portanto, 3 vezes 60, 180, ok? Terceira questão. Numa sala, 7 pessoas e uma longarina de 5 lugares. De quantos modos diferentes a longarina pode ser preenchida completamente? Então vamos pensar. São 7 pessoas em uma sala. E lá tem uma longarina de 5 lugares. Eu quero enchê-la completamente. Portanto, quantas pessoas vão ter que sentar? 5. Observe, são 5 das 7. Portanto, neste caso, nós estamos diante de um arranjo.
já que não estou usando todos, vou usar apenas uma parte, mas a ordem que eles sentam importa. Ou seja, se essa mulher trocar de lugar com essa outra, eu vou notar que elas trocaram de lugar. A pergunta é de quantas maneiras elas podem sentar. Então a ordem importa. Ordem importa e não usei todos. Portanto, arranjo de quantos elementos? De 7, tomados 5 a 5. Neste caso, 7, 5 primeiros fatores. 7, 6, 5, 4 e o 3. 2.520 possibilidades. Ok? Quarta questão. Determine o número de placas de veículos que poderão ser fabricados utilizando 26 letras do alfabeto latino e 10 algarismos arábicos, sabendo que cada placa contém 2 letras e 4 algarismos, não podendo haver repetição de letras e algarismos. Então vamos pensar. Então, para as letras, eu tenho do A ao Z, são 26. Para escolher os números, eu tenho do 0 ao 9, são 10. A placa vai ter que ter 2 letras. Então, 2 que vai sair daqui. E 4 números que vão sair daqui. Ok? Então, neste caso, para escolher aqui as letras, se eu botar o B na frente e o P atrás, eu vi que a placa mudou. Portanto, a ordem importa. Então, vamos fazer o quê? Arranjo de 26 tomados 2 a 2. E aqui arranjo de 10 tomados 4 a 4. Arranjo de 26 2 a 2 vezes arranjo de 10 4 a 4. 26 2 a 2 vai ser o 26 vezes o 25. E o 10 4 a 4 será o 10, o 9, o 8 e o 7. Portanto, multiplicando tudo isso, 3.276.000 placas diferentes são possíveis, sem repetir nem letras nem números. Quinta questão. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine quantos números com algarismos distintos podem ser formados compreendidos entre 2.000 e 6.300. Então vamos pensar. Eu tenho estes números para escolher e eles têm que ficar o número entre 2.000 e 6.300. Claro que eu não vou pegar um só, porque se eu pegar um só, o máximo é 6. Vai estar antes de 2.000. Não vou pegar dois números, por exemplo, 34, porque também vai estar antes de 2.000. Eu tenho que pegar, no mínimo, 4 algarismos, ok? Se eu começar com 1 aqui, eu terei 1.000 e alguma coisa. Não posso começar com 1, tá certo? Então, eu tenho que começar, no mínimo, com 2, porque daria 2.156 e por aí afora. Então, aqui eu posso começar com 2, eu posso começar com 3, com 4, com 5, ok? Isso aqui não tem problema. O 6, nós temos um problema, porque se nós começarmos com 6 e o segundo número for o 5, vai passar de 6.300. Então, nós vamos começar só pensando no primeiro. O que é que eu sei? Que eu posso começar com o 2, o 3, o 4 ou 5. Ok? Neste caso, vamos pegar um deles. O 4, por exemplo. Se o 4 já estiver aqui, eu só tenho o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6. Só são 5 para pegar 3. Portanto, com o 4 estando aqui, eu terei arranjo aqui atrás de 5 elementos 3 a 3. Portanto, nessa primeira parte eu tenho 4 possibilidades do primeiro número multiplicado pelo arranjo de 5, 3 a 3. Então, vai ser o 4 das possibilidades aqui, vezes o arranjo 5, 4, 3, que vai dar 240. Mas e se ele começar com 6? Se ele começar com 6, o 6 não poderá estar aqui atrás, claro. Ok? No segundo, só pode ser ou 1 ou 2.
certo? O segundo número aqui só pode ser, porque seria 6.100 e alguma coisa, ou 6.200 e alguma coisa. Então, para esse lugar aqui, eu tenho duas possibilidades. Vamos pegar um deles como exemplo. Se eu colocar o 1 aqui, colocando o 1 aqui, eu só vou ter 4 algarismos para escolher 2. Então, para resolver esse caso do 6, eu vou fazer duas possibilidades para o segundo número, vezes arranjo de 4 tomados de 2 em 2. Ou seja, dos 4 eu vou escolher 2 para aqui. Portanto, 2 vezes 4 vezes 3. 12 vezes 2, 24. Portanto, o total de possibilidades são 240 com mais 24. 264 números eu posso formar. Sexta questão. Com os algarismos 3, 5, 7 e 9, foram formados todos os números naturais possíveis de 3 algarismos e colocados em ordem crescente. Qual a posição do número 739? Então, nós temos para usar o 3, o 5, o 7 e o 9, e nós vamos pegar 3 algarismos. Bem, depois vamos colocá-los em ordem crescente, para descobrir onde estará o 739. Ora, nós sabemos que todos os números que começar com 3 ou com 5 estarão antes dele. Por exemplo, os 300 e alguma coisa e os 500 e alguma coisa. Com certeza estarão antes dele. Então, vamos descobrir quantos números nós temos começando com 3 e 5. Então, eu tenho duas possibilidades aqui no primeiro algarismo. Depois que um deles ficar aqui, eu terei apenas 3 para escolher 2. Portanto, arranjo de 3 tomado de 2 a 2. Teremos, então, 2 vezes 3 vezes 6, 12. Significa que eu tenho 12 números antes dos 739, começando com 3 ou começando com 5. E se eu começar com o próprio 7? Bem, se eu começar com 7, eu não posso colocar o 9 aqui, porque senão vai ficar 790. Vai ser depois dele. Portanto, colocando o 7 aqui, eu só posso começar com o próprio 3. Ou o 5 para aqui, ou o 9. Portanto, começando com 7, vai ser 735 ou 739. Como é em ordem crescente, o 735 vem antes. Portanto, eu terei 12 antes. Então, aqui será o 13º e ele será o 14º. Está resolvida a nossa questão. Agradeço a Deus por me conceder o dom de ensinar facilmente. Agradeço a você que assistiu esta aula, aos que se inscreveram, aos que em seus comentários me deixaram emocionado e feliz por contribuir com seus sucessos. Obrigado. Até a próxima aula.